Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que muitas vezes é deixado de lado, é deixado para depois, né? O pessoal talvez não dê tanta importância, mas deveria. Do que eu estou falando? De documentação. Mas como documentação é um assunto extenso, a gente vai focar aqui num modelo, aqui vamos dizer assim, uma estratégia aqui de documentação, que são os ADRs, ou seja, Architecture Decision Records. Tá? Antes de falar deles, de entrar nesse assunto, vamos pontuar algumas coisas aqui sobre documentação. Tá? Primeiro que documentação, muitas pessoas acham chato, também não é o melhor serviço, mais legal de fazer, eu concordo, mas ele é algo necessário, né, no desenvolvimento do projeto, ao decorrer ali do projeto, do produto, né, que ele vai se desenvolvendo, para ter uma base de conhecimento do que foi feito e se tiver essa informação de por que foi feito, como foi feito, melhor ainda, né? Ele é crucial, esse ponto a gente tem que ter em mente, certo? O segundo ponto é que não documentar algo te faz ter que redescobrir coisas, né, que você já sabia no passado. Então, como que você faz para redescobrir coisas se você não documentou? Você vai ter que pedir para um profissional mais sênior, que estava na época que aquilo foi desenvolvido, ou você vai ter que olhar para código sempre, redescobrir aquilo olhando uma funcionalidade no código, e aí você depende, o código foi bem escrito, tá tão fácil de ler assim, não tá? Não sei, né? Talvez já se torne um pouco mais difícil também. Então, não documentar, você fica dependendo do código, da memória das pessoas ou da sua própria memória, né? Se já passou um tempo, fica muito mais difícil. E também muito mais difícil, né, se você não documentar, não só entender o que foi feito ou como foi feito, mas também por que foi feito daquela forma. Quais eram os motivos por trás de cada decisão do que foi implementado. E aqui eu não digo só em termos de negócio, né, mas também em termos tecnológicos. Por que foi escolhida a ferramenta X em vez da Y? Né? Por que a gente escolheu tal design pattern para resolver esse problema? Enfim, decisões arquiteturais, tanto de software como de soluções como um todo aí, tá? Então, principalmente esse último ponto é o que a gente vai focar bastante aqui, né? Difícil entender por que algo foi feito da forma como está, né? Quem que vai descobrir os porquês? Por que foi usado tal ferramenta em vez de outra, né? E aí a gente entra no primeiro ponto, né? Ou vamos dizer assim, no objetivo aqui desse vídeo, né? Falar dos ADRs, Architecture Decision Records, né? Então, o que é o ADR? Né? Eu vou usar essa sigla aqui para facilitar a dicção aqui, né? Não ter que falar um termo tão grande. Mas a tradução, né, do ADR é um registro aí, né, de decisões arquiteturais. Né? Então, cada decisão arquitetural que eu tenho que fazer, eu vou registrar. Vou registrar como? Vou criar um documento que informe sobre a decisão. Né? Por isso que tem decision. O que implica em falar sobre a decisão? É só falar o que foi escolhido? Não. É falar um pouquinho mais sobre o porquê. Né? E esse porquê é muito rico, porque ele traz contexto consigo. Né? Qual que era o cenário que eu tinha no momento de ter escolhido por determinada tecnologia? Será que eu podia usar outra? Será que não podia? Eu tinha, vamos dizer assim, orçamento para aquilo? Não tinha? Como que era meu time? Ou seja, quais foram os motivadores? Né? Isso é bem difícil de extrair depois que o projeto já andou muito e passou um tempo, né? Então você não tem mais esse registro, pelo menos
talvez você não tenha esse registro tão fresco na memória para documentar. Importante dizer que os ADRs eles foram criados ou popularizados aí pelo Michael Nygard em 2011, tá? Depois eu vou mostrar aqui um post dele, onde tem ele traz esse assunto. E segundo o próprio Nygard, né, uma das coisas mais difíceis na vida de um projeto é entender o que eu estava falando, né? As motivações por trás das decisões que foram tomadas, né? O que motivou as pessoas a escolher por um e não por outro, e assim uma sequência de várias decisões ali. E tem um detalhe muito importante, né? Tanto quem participou da criação não são essas pessoas que sofrem tanto para entender essas motivações, né? Mas quem vai sendo introduzido no time, né? O pessoal que vai entrando e vai tendo que pegar o carro andando, vamos dizer assim, tem uma certa dificuldade de entender isso, né? E muito porque se nada foi documentado, essas decisões vão se perdendo, esses porquês vão sendo deixados ao longo do caminho, né? E o que acontece quando alguém que não tem contexto, não sabe por que algo foi criado ou foi escolhido, quais são as opções que ela tem frente a se deparar com uma tecnologia? Ok, aqui usaram, sei lá, um serviço de mensageria X e não Y. Ah, mas por quê? Não sabe por quê. E aí o próprio Nygard traz que essas pessoas, ao se deparar com algo que elas não têm contexto, não sabem os motivos, elas têm duas opções, né? Ou aceitar a decisão cegamente. E por que cegamente? Porque ela não tem contexto, ela não tem histórico. Então, ela aceita que aquilo é assim e ok. Ou ela altera a decisão cegamente também, né? Então, não sei por que foi feito assim, mas eu acho o contrário, não tenho contexto, ninguém escreveu nada, não sei dos porquês que aquilo foi escolhido, vou trocar, né? Isso acontece bastante na vida real, tá? Então, resumindo aqui, um ADR é um registro de decisão arquitetural que foi tomado principalmente por um aspecto relevante do sistema. Não é que você vai ter que, a cada passo de micro decisão que você tomar dentro do software, você vai ter que criar uma documentação, um ADR ali, né? Não tem por que ser tão específico assim, certo? Mas para decisões relevantes, principalmente de escolha de tecnologia, de ferramentas que vão perdurar por muito tempo, né, e vão ser reaproveitados ao longo de todo o projeto, de todo o software, faz sentido, né, é algo bem relevante para ser documentado. Beleza? Vamos lá. Um ponto importante que é ADRs, ou seja, essas decisões que vão sendo tomadas, elas são individuais, vamos dizer assim, são pequenos documentos que vão sendo criados específicos para dizer algo sobre aquela decisão, sobre aquele problema específico que você tinha que resolver, quais eram as opções e o que foi escolhido. Vou detalhar isso mais para frente, ok? Os formatos de como fazer isso. Mas é importante dizer que eles são coisas separadas, né? Então são mini documentos, vamos dizer ali, e o conjunto desses documentos formam o Decision Log. Então vocês já tenham ouvido falar sobre esse termo. O Decision Log, então, é um histórico das decisões, né, arquiteturais ali que aconteceram ao longo do tempo. Então, o conjunto dos ADRs forma o Decision Log. E aí você consegue ter uma árvore do que aconteceu ao decorrer do projeto de software. E aí você consegue também, de forma ordenada, saber o que foi decidido antes, depois, através de datas e tudo mais. E também um ponto importante uma decisão foi tomada lá no início, pode ser que ela seja trocada no futuro. Então, se essa decisão for, vamos dizer assim,
substituída, isso tem que constar nos ADRs. Vai ser criado um novo ADR, né? Esse ADR vai substituir o ADR que veio antes. E tudo linkado. Então você vai saber que, por exemplo, eu estava utilizando o, sei lá, RabbitMQ como message broker, ok? No começo do projeto. E aí depois, sei lá, eu migrei para a nuvem, e aí uma outra solução no Azure foi mais... se tornou mais simples, mais barata, sei lá qual o motivo, aí vai estar no ADR isso aí, né? Mas se eu escolher por mudar e tiver um bom motivo ali, eu vou falar, ok, substituição do RabbitMQ por o Azure Service Bus, por exemplo, né? E aí eu vou linkar falando lá na escolha do RabbitMQ que ele foi substituído por outra decisão e colocar o link direto para esse ADR do Azure Service Bus. E aí eu tenho essa rastreabilidade aí bem, bem moldada, né? Eu consigo navegar através do meu decision log entre os ADRs, e isso fica bem mais tranquilo de entender o porquê, quando foi feito e por que foi feita essas alterações. Então agora rapidamente eu vou mostrar aqui como que é o modelo principal aqui, qual que são os requisitos mínimos, vamos dizer assim, para a gente ter um ADR que entregue valor e diga o que aconteceu naquela decisão, certo? Vou trazer aqui o próprio visão do Michael Nigard sobre o assunto. Muito bem, pessoal. Então aqui, temos aí um template condizente com, vamos dizer assim, o autor aqui do ADR, né? O Michael Nigard. Então, tá no post dele, depois a gente vai ver o post dele e tudo mais, mas aqui é para ter uma noção. Então, pode ser um documento de qualquer forma ali, texto ou markdown, da forma que você achar melhor. O importante é documentar. Pode ser numa ferramenta que você já documente, por exemplo, um Confluence da vida, né, ou outro similar. O importante é ter uma estrutura que conte a história daquela decisão. Então, o que é necessário? Você tem um título, né, que vai conter ali qual que era a decisão a ser tomada. E se você quiser, você já pode colocar no próprio título o que foi decidido. Então, por exemplo, escolha por um message broker. Ou, se você quiser colocar já, vamos supor que a gente escolheu o RabbitMQ, né? RabbitMQ como solução de message broker, ok? Então, esse seria um título. Você teria um status, né? Que aqui é... vamos dizer assim, em que pé está essa decisão? É uma decisão que foi somente proposta, já foi aceita, foi rejeitada, né? Caiu, né? Já não está valendo mais, foi substituída, enfim, né? Pode ter um status aqui em que pé, né? Em que situação está aquela decisão, beleza? O próximo aqui é o contexto. Isso aqui é muito importante, tá? O contexto é o que estava acontecendo no momento, qual era a situação em que, vamos dizer assim, o contexto aqui diz por si, né? Mas em que momento do projeto você estava, né? O problema que você tinha que resolver, né? Então, o contexto é formado por várias coisas. É importante dizer, estávamos no início do projeto, a gente precisava resolver aqui ou elencar um serviço para gerenciar aqui as mensagens entre os produtores e os consumidores, para trabalhar de forma assíncrona, etc, etc e tal, né? Então, aqui você vai colocar todo o que você acha importante e o que motivou, né, ter que decidir por alguma coisa, ter essa discussão, certo? Aí embaixo tem a decisão, né? Então, o que foi
decidido, né? Ou aqui, depois a gente vai ver templates, né? Formas de separar, de detalhar mais isso. Mas aqui na decisão é um campo, vamos dizer assim, mais amplo, falando. Você pode falar quais eram as opções, o que foi decidido, né? Enfim, você tem um campo aqui um pouco mais livre para falar sobre isso. E aí as consequências, né? Quais que são as consequências de ter escolhido determinado opção? O que vai se tornar mais fácil, mais difícil por causa dessa alteração? Né? Então, vamos dizer assim, o que vai trazer de bom, o que vai trazer de ruim, prós, contras, é sempre bom entender o que a pessoa, naquele momento daquela decisão, estava pensando, por que ela escolheu pelo aquilo, enfim. Isso aqui é só um modelo, tá? Que pode te guiar a construir um documento. E aí, onde que eu armazeno isso? Pode armazenar numa pasta, dentro do próprio projeto de documentação, ou como comentei, se você tem um software que gerencia, é um software que a tua empresa já utiliza ali de a questão de documentação, você pode ter lá também, enfim. Onde isso vai ficar não é o mais importante, sim o que o documento traz. Beleza? Voltando aqui para a gente conversar, né? Agora a gente vai falar do que um ADR, ou seja, um Architecture Decision Record, deve ter. Né? O que ele deve ter, né? E como ele deve ser também, né? Como ele deve ser e o que ele deve ter. Então, vamos lá. A primeira coisa é que ele não tem um formato definido, apesar de o autor ali e demais pessoas terem criado templates para facilitar isso, que a gente vai ver. Mais alguns templates aí. Não tem um formato específico. Então, o importante aqui que eu quero passar é documente o que estava na sua cabeça, o que os envolvidos falaram, quais eram as opções, por que aquela decisão foi tomada. Esse é o mais importante. Esse é o que motiva esse tipo de documentação. Beleza? Ele pode ser em texto puro, ele pode ser markdown, pode estar no sistema, enfim. Segundo ponto. Ele pode ter uma numeração no seu título. Então, ele não precisa simplesmente ficar um título solto e aí você ter vários, e muitas vezes a ordenação ali por ser vários documentos fica um pouco embaralhado. Então você pode ter uma numeração ali de 4 dígitos, 3 dígitos, enfim, que vai ordenando conforme vai acontecendo essas decisões. Então essa primeira eu decidi antes, depois 1, 2, 3, 4. E aí faz um padrãozinho de numeração na frente, traço o título que dita ali o que é aquela decisão. Beleza? Importante dizer que ele deve ser um documento curto, tá? Curto por quê? E não extenso, né? Para ser objetivo. Então a intenção aqui não é ter uma documentação oficial do sistema, de como o sistema funciona, quais são as funcionalidades, ou tipo um manual do sistema. Não, isso aqui não é o ADR, o propósito do ADR. O ADR é para falar sobre uma decisão específica de algo que foi tomado durante o projeto, né, uma decisão arquitetural ali, e quais eram as opções, por que foi tomada aquela decisão. Nada muito extenso. Tem que ser o suficiente para conseguir passar a ideia do que foi pensado, foi discutido na época que isso entrou em pauta, beleza? Outro ponto é que a data é muito importante no registro, né, do ADR, porque não basta só você numerar, só você colocar um nome ali, mas quando aconteceu isso, né? Porque faz parte do contexto isso também. Imagine que você decidiu por fazer alguma coisa do zero, por exemplo, né? Você tinha um desafio e você decidiu criar sua própria biblioteca, você decidiu implementar ali do zero alguma coisa. E aí, sei lá, 3 meses depois, 1 ano depois,
surgiu uma ferramenta de mercado que foi amplamente aceita, todo mundo está usando. 5 anos depois vem um desenvolvedor, entra no projeto ali e, né, quer saber, nossa, isso aqui tá, por que o pessoal reinventou a roda aqui, né? E muitas vezes se não tem um histórico muito bom de como as coisas foram implementadas ali e a data acaba se perdendo na implementação, você não sabe. Você acha que a pessoa escolheu aquilo porque achou legal e ela queria fazer o dela. Mas muitas vezes nem existia a ferramenta, né, a solução amplamente utilizada, certo? Então ter a data ali no registro do ADR é muito importante para formar esse contexto também do porquê aquilo foi tomado como verdade, ali, como decisão para o projeto. Tá? Então não esqueçam da data também. Faz parte do contexto. Aí onde vai colocar a data dentro do documento varia ali, enfim, pode ter adaptações até dos templates que você utilizar, colocar uma data. Por mais que o arquivo tenha data, né? Mas a gente sabe que pode ser que essa data seja sobreposta por alguma movimentação do arquivo ali e isso se perca, né? Já citei aqui, mas é importante falar, né, que um ADR deve ter também, caso um registro ali, uma decisão seja substituída por outra, né, outra ferramenta, outra ideia, né, foi feita uma decisão, foi escolhida uma opção e agora 1 ano depois, 6 meses depois, foi escolhido por trocar aquilo. Ah, não funcionou, não atendeu tal requisito, vamos mudar isso, vamos tomar outra decisão. Então, se a decisão anterior foi substituída, você vai mudar lá, né? Vai colocar o status como substituída e você vai linkar qual que é a nova decisão que está valendo. Isso para quê? Para você ter ali a questão da rastreabilidade das decisões que foram sendo tomadas e foram sendo substituídas. Você consegue ir navegando por dentro desses ADRs aí. Beleza? O próximo ponto aqui é sobre os modelos, né? Os modelos de como criar um ADR. Então, eu já mostrei aqui no tópico anterior qual que é o modelo, o template, vamos dizer assim, do Michael Nigard, né, que é o criador aí que popularizou os ADRs. Mas vamos ver mais templates agora. Vamos para um site aqui, vamos ver algumas propostas aqui de templates, tá? Mas só pontuando aqui, o que precisa ter minimamente, né? Um título, tem que ter contexto, né? Por que, em que momento que estava o projeto, por que você tomou ou você está querendo tomar essa decisão, se for pertinente questões de orçamento, enfim, né? Tem várias questões aí. Então o contexto é muito importante, né? Qual o problema que tinha que resolver naquele momento, etc. A decisão, né? Quais eram as opções, qual decisão foi tomada, onde que foi batido o martelo, por quê. O status, né? Se é uma decisão que está valendo, que foi substituída, que não foi aceita, né? Você pode documentar as decisões que não foram aceitas, né? Eu tentei colocar tal coisa, mas em fórum ali foi decidido que não valia a pena, então foi rejeitado, né? Pode documentar isso. E também as consequências daquela decisão. Os prós e contras, o que vai melhorar, o que vai piorar, o que vai facilitar, o que vai dificultar, enfim, as consequências dessa decisão. Agora eu vou mostrar então um pouquinho os modelos aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui o post do próprio Michael Nigard, tá? Em 2011, que ele está falando aqui, ó, documentando decisões de arquitetura, né? Arquiteturais. Então, ele dá um contexto, né? Ele fala muito sobre algumas coisas aqui,
a necessidade de falar o motivo pelo qual as coisas foram documentadas. E aí, muitas informações pertinentes aqui, tá? Vou deixar o endereço aqui, tá? Para quem quiser. Mas é só procurar ali no Cognitect. E qualquer coisa eu posso deixar também ali na descrição do vídeo, tá? Aqui ele fala a questão muito importante também de novas pessoas chegando no projeto, quando elas não entendem as motivações, o racional, né? As consequências, as pessoas têm duas opções, né? Aceitar a decisão cegamente ou alterar a decisão cegamente. Isso eu já falei no tópico anterior, mas é importante falar que está aqui no texto dele. E aí, ele traz aqui na parte da decisão, e ele traz algumas coisas aqui de como pode ser um ADR, né? Então, você pode deixar ele no repositório do projeto, numa pasta doc, arc, e nomear ele ADR número tal, né? Você pode usar também no título aqui o próprio título para facilitar, a não ser o número, também um título falando sobre o que é a decisão ali, né? O que precisa ser visto. Aqui fala que pode ser em algum formato, né? Um formato leve, né? Que não seja pesado, como Markdown, texto, enfim. Os números não podem ser reutilizados, né? Ele fala sobre isso também. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí ele fala que o formato, né, precisa ter aqui algumas pequenas partes, né, para ser melhor lido, né, facilita a leitura. Então, o título, como já falou, né, contexto, decision, né, decisão, status e as consequências, o que eu já tinha mencionado. Aqui, ó, status accepted, né, de consequências, enfim. Aí ele fala mais coisas aqui, beleza? Mas o que eu quero trazer aqui também é outros templates que estão nessa página do GitHub aqui. Essa página do GitHub aqui é a adr.github.io. E aqui nós temos vários links interessantes. Aqui eles explicam sobre, enfim, né? Tem várias coisas. Mas eu quero mostrar alguns templates para vocês. Cadê os templates? Aqui, ó. Tem uma série de informações aqui e aqui tem alguns templates. Então, ó, Decision Records template by Jeff Tyler and Art Ackerman, acho que é, tá? Vamos abrir aqui, vamos abrindo um por um aqui para dando uma olhada, né? Cada um tem a sua visão de como ir detalhando, né? Alguns aqui já são bem mais verbosos, né? Colocam bastante informações, então aqui o problema, a decisão, o status, o grupo, né? Aqui algumas coisas que foram assumidas, restrições, posicionamentos, argumento, implicações, enfim, tem decisões relacionadas, né, requerimentos aqui, né, relacionados, artefatos, princípios e notas. Então tem várias coisas aqui nesse modelo que você tem que... A dica aqui o que é? Você vai ter que ir olhando um por um, o que mais se tiver um fit com você, com seu time, com a sua empresa, enfim, é o que pode ser adotado. O que for o suficiente ali para você. Mas uma dica que eu dou é não tente fazer disso uma documentação muito extensa, porque vai acabar que as pessoas tendem a desistir de documentar, né? Então tem que ser o suficiente para passar a ideia do que aconteceu e nada mais do que isso. Vamos lá para outro aqui, ó. Aqui é o template do próprio Michael, né? Tem outro aqui, vamos ver.
Olha, aqui já é diferente. Então tem uma introdução, tem um prólogo, com, olha só, aqui tem um detalhe interessante, ó, o prólogo, né? A discussão, o contexto, a decisão e as consequências. Então nesse índice aqui tem, vamos dizer assim, uma frase que vai sendo preenchida que é até legal, né? Então, no contexto do caso de uso tal, né? Então, estava no contexto de falar de tal coisa ou de precisar fazer tal coisa, tendo, encarando aqui determinada desafio, responsabilidade, enfim, né? Problema, nós decidimos por a opção que foi decidida, né? Foi batido o martelo para alcançar determinada coisa, né? Que eles queriam. A gente queria resolver tal problema. Tava lento, não sei o que, a gente quis alcançar a possibilidade de ganhar performance com cache, enfim, etc. Aceitando os pontos fracos, né? Aceitando as desvantagens aqui. Então, é até legal porque isso aqui monta vamos dizer assim, uma frase ali que vai sendo preenchida e guia o que você precisa descrever, né? Aí tem a discussão, né, que é o contexto, explicando as coisas de forma técnica, política, social, projeto, enfim. Enfim, aqui explicando também, né, problema, o que você está pretendendo resolver, a solução, né, consequências, enfim. Vamos ver outro aqui também. Business case, não sei se é muito caso aqui, né? Já tem aqui, já fala de matriz SWOT, né? Já vai para outro ponto aqui, né? Talvez, ó, aqui já é bem mais extenso, então muito grande para mim. Vamos lá. Tem um tal de Planguage aqui, que não sei o que é. Enfim, tem vários aqui. Eu não vou passar por todos, tá, pessoal? Mas tem vários templates. Vou fechando alguns aqui. Vamos ver. Paulo Merson. Aqui tem também algumas coisas. Template em português, vamos ver. Olha só. Título sucinto da decisão, decisão, justificativa, status, consequências. Esse é bem parecido até com o do Michael Niggard, né? Tá bem coerente ali com o que ele queria. Vamos ver esse outro. Então tem aqui quem que submeteu, né? Formato, changelog. Aqui ele já coloca até vamos dizer assim, se isso foi sendo preenchido e alterado ao longo de alguns dias, né? Não é recomendado isso aqui ficar sendo alterado tanto, mas se a discussão levou alguns dias, tem um changelog aqui. E também, por exemplo, isso até talvez seja legal pelo ponto de estava num status aguardando, né, standby, por exemplo, aí no dia tal foi aprovado, né? Você tem ali um mínimo registro de quando isso foi alterado de status, quais eram os use cases que estavam sendo discutidos, o contexto, né? O desenho que foi proposto, considerações, decisão, outros ADRs relacionados, né? Aqui com a URL, enfim, beleza? Aí tem um outro aqui, tem um aqui que eu gosto bastante, que eu já vou mostrar, que é o do Matter, né? M-A-D-R, vamos dizer assim. Deixa eu ver o do Olaf aqui por último. Aqui, ó, o template dele está aqui. Contexto, né? Requisitos funcionais, né? Uma história, um caso de uso, ou um componente arquitetural aqui, né? Encarando aqui um requisito não funcional, né? Tendo que atender isso.
nós decidimos, ó, vem aquele padrãozinho, né? Context, facing, we decided, decisão que foi tomada, foi as alternativas, né, que não foram escolhidas para alcançar os benefícios e para atender parcialmente ou totalmente os requisitos, né? E aceitando que tem alguns pontos negativos, ou quais são as consequências, ou se é muito caro, enfim. Aqui ele tem um padrãozinho dele também. Só não está estipulado lá no GitHub, né? Mas está aqui também o modelinho do Olaf. Olaf. Um dos que eu mais me identifiquei e gostei foi esse do Matter Project aqui. Ok? Que é o que? Olha só. Então ele tem um short title, então um título pequeno aqui do problema e da solução. Então, no próprio título você tem o que estava sendo discutido, o que precisava ser resolvido, barra o que foi escolhido, a solução. Né? Então, olhando ali, você já consegue identificar rápido. Aí, a informação de status, quem eram as pessoas que estavam decidindo, envolvidos na decisão, né? A data, a história técnica aqui, ou um link para um gira da vida, enfim, sei lá, outro link que deu origem, né? Ou que embasava, ou que embasa melhor essa discussão. Aqui os problemas, né? E o contexto, qual que é o problema que precisava ser resolvido, qual que era a situação, o contexto em si que precisava dessa discussão, né? Então os decision drivers, né? Os quais foram os motivadores da decisão, motivador 1, 2, 3, quais que eram as opções consideradas, né, para aquele problema ali, listar aqui quais que eram as opções, isso eu acho muito legal, tá? Porque não basta falar o que foi decidido, mas o que foi pensado como opção. Isso é legal, né? Então ter especificado isso em tópicos, eu gostei bastante desse formato, tá? Qual que foi a decisão mesmo, então escolhida, né? Foi a opção 1, porque aqui tem a justificativa, tal, tal, tal. Por causa que era a única opção que tinha ia de encontro ali com os critérios dos motivadores, enfim, resolve tal, etc. Né? Quais que são as consequências positivas dessa escolha? Quais que são as consequências negativas dessa escolha? E aí também aqui é um plus, que é o quê? Quais eram os prós e contras das opções consideradas? Então a opção 1 era, aqui dá de colocar o exemplo, descrição, algum link, alguma coisa assim, né? Ela era boa por causa tal, ela era boa por causa tal, mas ela era ruim por causa de tal, né? Opção 2, mesma coisa, 3, mesma coisa. Essas opções aqui dos prós e contras, eu já vi ela estando junto nessa seção das opções consideradas, tá? Mas se aqui, se quiser só listar, e aqui embaixo se falar dos prós e contras das outras opções, beleza, né? Então, aqui não só das opções que foram de todas as opções que foram consideradas, tá? Tanto a que foi escolhida quanto a que não foi escolhida. E aqui links para outros ADRs, enfim, né? Então, eu achei esse bem completo e não tão extenso, né? Você não precisa escrever tanto, não é tão verboso, ele é mais direto ao ponto, com tópicos, algo que, na minha visão, te entrega mais. Beleza? Então, esses aqui foram os templates. Eu acredito que deu para ter uma ideia aí, né, o que o ADR deve ter, como que ele pode ser estruturado. Aqui a gente viu bastante exemplo usando Markdown, né, aqui dentro do GitHub, mas pode ser um documento de texto, pode ser um doc, enfim,
que pode estar no seu sistema aí de documentação, enfim. Vamos para mais um ponto aqui, que agora a gente vai falar de anti-patterns, né? A gente que gosta bastante de arquitetura aí fala de patterns, né? O que é um anti-pattern na questão de criar um ADR. Né? Então eu encontrei aqui um artigo muito legal do Olaf Zimmermann, que ele mostra o que a gente não deve fazer quando a gente está criando um ADR, um Architectural Decision Record. Tá? Então vamos lá, vamos para o artigo dele comentar um pouquinho. O artigo, na verdade, dele vai muito além do que só os anti-patterns, né? Mas o que eu quero focar aqui é os anti-patterns. Fala como criar os ADRs e como não criar, né? Tem uma seção aqui de boas práticas, enfim, tem os anti-patterns. Esse eu gostei bastante. Tem vários pontos aqui que eu vou pensando alguns, ok? Então, fairy tale aqui, ou wishful thinking, né? Aqui é aquela pessoa que tá num conto de fadas ali, né? Que pensa só positivo. Então, olha só como que ela cria aqui falando dentro do ADR, né? Aqui ele dá um exemplo, né? A gente decidiu por um load balancer por causa que ele balanceia a carga. E isso é uma boa coisa, né? Então, cara, não falou nada com nada, né? Basicamente, não explicou, né? Por que ele precisa de um balanceamento de carga, né? Ok, que ele balanceia a carga, mas por quê? Porque a gente precisa distribuir ali quando a gente tem um uso massivo do sistema, ou já está enfrentando um problema de performance, visto que tal funcionalidade, enfim, está acontecendo determinada coisa, ou uma característica do sistema, a pessoa utilizar muito aquela funcionalidade, ou o nosso módulo web enfrenta muitas requisições, a gente precisa balancear ele, dividir em vários servidores, escalar horizontalmente, enfim. Tem coisas que poderiam ser escritas que é melhor do que a gente precisa balancear carga, e balancear carga é algo bom, né? É uma boa coisa, não faz sentido, tá? Vamos lá. Aqui é sales pitch, né? Então, outro anti-pattern é não encare como se você estivesse tentando vender a opção que você escolheu ou alguma coisa do gênero, né? Ou uma das opções a serem consideradas. Não tente enviesar. Então, ele dá um exemplo exagerado intencionalmente aqui, né? A gente escolheu essa tecnologia porque ela é muito boa no mercado, então ele tem uma performance esplêndida, enfim. Esses exageros aqui, né? Não fazem parte de uma decisão lógica e não deve ser documentado. Coloca só o que realmente é, entendeu? Não precisa ficar floreando a tua escolha, ok? Então tem que ser objetivo da DR também ser objetivo. Olha só, é bom, né? Objetivo da DR ser objetivo, né? É ser sucinto, claro, sem ficar dando muitos rodeios ali. Aqui free lunch coupon, né? Vamos dizer assim, aqui o anti-pattern é como se a opção que você escolheu só tivesse pontos positivos, né? Aqui não existe almoço grátis, né? Mas para esse anti-pattern aqui parece que só tem pontos positivos, né? Então, aqui, quando for escolher uma opção, você não deve só falar que, ok, eu decidi por uma arquitetura baseada em eventos, por causa que ela desacopla a comunicação entre os participantes, produtor e consumidor do evento ali, da mensagem, né? Isso com certeza é verdade, né? Mas existem pontos negativos ou esforços que nós teremos a mais ao trabalhar
com esse tipo de arquitetura baseada em eventos, né? É mais complexa por si só, não deixa de ser mais difícil de debugar, né, de manter também, enfim, ela é algo mais complexo, resolve uma complexidade, né, inerente do seu negócio, se necessário. Mas é importante dizer que tem pontos positivos e negativos. Não documente algo que só tem pontos positivos. Muito dificilmente, e até hoje eu acho que não sei de um caso que não tenha pontos negativos. É importante considerar. Senão, pode ser que você fez uma escolha leviana ali, achando, nem pesquisei muito, vou tomar uma decisão porque acho que é isso e acabou, né? Aí fica um pouco estranho, né? Vamos lá. Aqui temos a dumb alternative, né? Vamos dizer assim, uma alternativa fictícia. O que ele está querendo dizer aqui? Quando você tem uma decisão a ser tomada e algumas opções a serem consideradas, utilize opções que realmente poderiam ser uma opção, poderiam ser realmente utilizadas. Você colocar lá um que você quer decidir, quer aprovar, e outras três que não tem muito fit ali com o contexto, com o que precisa ser resolvido só para dar volume, só para falar que tinha opções. Aí você está se enganando, né? Então coloque opções que realmente estão no páreo para poderem ser escolhidas. Se você escolher opções fictícias ali só para deixar a tua opção mais propensa a ser escolhida, isso é ruim, é um anti-pattern, né? Então, por exemplo aqui, né, que ele deu, nós decidimos por usar o Postgres como base relacional. Nós poderíamos ter implementado a nossa própria base de dados relacional. Tá, isso aqui não é uma opção, né? A gente entende aqui que num projeto, a menos que o seu projeto seja fazer uma base relacional, né? Aí o Postgres não seria uma opção, né? Mas se você está desenvolvendo qualquer outro sistema, você desenvolver o seu próprio banco de dados não é uma opção, né, crível ali, né? Então, tá ali só para fazer número, beleza? Aqui tem outros tipos de anti-patterns, né? Por exemplo, de outras, né, dimensões aqui, até ele está falando de Time Dimension of Architecting, né? Então, a questão do rush ou sprint, né? Corrida. Apenas uma opção é considerada por causa que você tem pouco tempo para discutir, enfim, né? Tudo é feito na pressa. E aí você acaba por não ter tempo para decidir com calma. E isso acontece bastante, tá? Por causa que prazos de projetos, isso é bem comum, de ter aquela pressão envolvida e aí você não consegue parar, elencar opções, decidir com calma, fazer várias iterações ali para decidir o que é o melhor, né? E aqui o que remedia, né? Buscar por alternativas válidas, online ou via os profissionais que trabalham, enfim, teria que ter mais tempo aí para decidir, beleza? Aqui, Tunnel Vision, entendo aqui que aqui fala, né, apenas um local, um contexto isolado é considerado, então vamos dizer assim que você está muito enviesado a escolher algo que você conhece ou que o dev tem experiência, enfim, ou a empresa já trabalha. Então você fica muito rotulado ali a escolher algo muito pré-definido, tá? E é importante você abrir a visão ali para outras coisas também, né? Outras opções. Enfim, aqui tem outros anti-patterns também. Vale a pena dar uma olhada no artigo dele, né? Aqui eu quero também
destacar um que eu já falei em alguns tópicos anteriores, mas é importante também, que é o tal do Mega ADR, né? Muitas informações nessa documentação, deixando ela muito extensa, talvez até desvirtuando qual que é o objetivo do ADR, que é trazer essa clareza e os porquês de forma clara e sucinta, e aí acaba tornando essa documentação quase a documentação do sistema, né? Não, a documentação, o manual do sistema tem o seu valor, mas deve estar em outro lugar. A DR não é para isso. Beleza? Bom, então aqui a gente viu os anti-patterns dos ADRs aí, dos Architectural Decision Records, que a gente deve criar como registro das nossas decisões arquiteturais. Vamos lá para a próxima parte agora, que é falar das vantagens da utilização de ADRs, ou Architecture Decision Records. Tá? No que nos ajuda, né, ter ADRs, criar ADRs, documentar essas decisões arquiteturais? Primeiro, a clareza na comunicação das decisões entre os membros da equipe. Tá? É importante dizer que muitas vezes nem todas as pessoas conseguem participar das decisões. É importante que pessoas chaves participem, sim, mas muitas vezes se um time é muito grande, você não consegue envolver todo mundo nisso, né? Porque senão as pessoas não conseguem se dedicar no que elas precisam se dedicar. Então, como que você dá clareza para o restante que não participou, ou até para as pessoas que participaram querem revisitar aquilo, né? Fazendo os ADRs. Né? E também não só para os membros da equipe que estão atualmente, mas também os novos que vão entrar e querem saber por que alguma coisa foi escolhida assim, por que tal tecnologia está sendo utilizada, por que aqui decidiram por utilizar uma ferramenta X em detrimento da Y. Ah, a Y não era boa por quê? Né? Se tiver um ADR bem documentado ali, bem criado, você vai ter essas informações nesse documento. Segundo ponto aqui é entender o contexto que as decisões foram tomadas. Então, no campo da arquitetura a gente sempre fala do depende, né? Uma resposta, é melhor usar isso aqui ou usar aquilo lá. A gente fala depende por quê? Por causa do contexto. Então, olha aqui o contexto aparecendo mais uma vez. O contexto é saber que eu tinha 5 opções e por que eu decidi usar aquela opção, né? Decidi implantar ou utilizar aquela tecnologia da opção 1. É porque o contexto em que eu estava inserido favorecia de tais formas, né? A forma 1, 2, 3, 4, 5 era melhor utilizar aquela decisão, aquela opção, aliás, ela fazia mais sentido. Então, você explicar o porquê ajuda a pessoa a entender os motivos, né? Entender o contexto. Eu tinha 3 providers, 3 serviços na nuvem para utilizar. Um que era muito bom, o segundo que era mais ou menos, o terceiro que não era tão legal. E aí foi usado o mediano. Por que não foi usado o muito bom? Aí vem a explicação, vem o contexto. Porque era muito caro, não tinha orçamento para isso, ou era numa cloud, por exemplo, que a gente não tinha contrato, não tinha, e toda a nossa cloud era no Cloud Provider 1, né, e não no outro, enfim. Então tem um contexto que explica ali as opções disponíveis, as restrições, e por que aquela opção foi escolhida como vencedora, vamos dizer assim, né? Terceiro ponto, a adoção flexível. Um ADR, né, escrever um Architectural Decision Record, né, um registro de decisão arquitetural, ele é flexível, ele é fácil, né? Então, ele é fácil porque ele é um documento normal e ele é flexível por quê? Porque tem vários templates, você pode adaptar o seu template, não é algo escrito na pedra que você precisa usar o template do Nigard lá, por exemplo, né? do autor. Você pode encaixar ali, tendo os mínimos requisitos que entreguem valor do ADR, você pode ir adaptando conforme
for interessante ali para o teu cenário. Próximo ponto aqui, histórico estruturado. À medida que você vai fazendo vários ADRs, né, você vai construindo um histórico, que é o que a gente chama de decision log. Então você vai criando um histórico ali e você consegue acompanhar quais decisões foram tomadas ao longo do tempo, assim como também ordenar elas, se você colocar com um identificador numérico, com data, enfim, né? Você estruturar bem certinho o título, você consegue pela árvore de decisões ali, às vezes nem precisa entrar dentro para você saber identificar qual que é a decisão que você quer, né? Se você criar um bom padrão de nomenclatura ali de nomes dos arquivos, você consegue ver pelo decision log, encontrar o que você está procurando e entrar nele facilmente. Então cria um histórico estruturado muito legal. Próximo ponto de vantagem aqui é a facilidade no rastreamento, né? Sabendo o que foi adotado, em que status que está aquela decisão, se foi aceitada, se ainda está em discussão ou não, se por acaso foi substituída, e se foi substituída você vai ter um ADR, você vai ter um link dentro desse mesmo documento para a opção que foi a que substituiu ele. Então você consegue navegar entre os ADRs, você consegue ter essa rastreabilidade muito bacana para entender, né, o que aconteceu. Meio que esse conjunto de ADRs do próprio Decision Log vai construindo vai contando a história das decisões arquiteturais que aconteceram no teu sistema. Por isso que é muito bacana você ter essa rastreabilidade, uma coisa linkada com a outra. Beleza? E aqui um último ponto, não que não tenha mais, né, mas assim, o último ponto que eu elenquei aqui foi a fácil colaboração e adoção, tá? Não é porque tem o nome architecture, né, e muitas vezes a gente sabe que nas empresas não tem o papel do arquiteto, que só o arquiteto tem que fazer isso, né? O próprio time pode adotar isso como uma prática, documentando isso e tornando a vida tanto da própria pessoa quanto dos membros do time atuais e os novos que virão muito mais fácil, dando contexto às tomadas de decisão, né? E a facilidade da adoção, tanto por ser um formato leve, fácil de criar, ali não precisa de uma infra assim ou algo muito rebuscado para conseguir aplicar isso na prática. Tem a questão de você também poder encaixar isso no ciclo de vida do teu sistema. Então, toda vez que determinada funcionalidade sair, se você tem um planejamento estruturado, vou fazer o discovery, vou fazer elencar as opções ali, escrever as issues e decidir por determinada caminho que eu vou utilizando de determinada ferramenta. Encaixar isso, a produção de ADRs dentro do teu ciclo de vida, vai te ajudar a tornar isso uma prática. E aí, tornando isso, a documentação uma prática, é difícil dela ser abandonada no meio do caminho. Então, você vai conseguir ser consistente ao fazer a sua documentação. Beleza? E para não deixar aqui só falando de vantagens, o que a gente teria de desvantagens ao criar os nossos ADRs, as nossas documentações aí? Eu elenquei duas aqui, que é a primeira, a resistência à documentação contínua, por isso a importância de tentar envolver, né, esse processo no ciclo de vida aí das suas análises, do desenvolvimento de software. Então, a resistência para continuar documentando é uma desvantagem ali, né, porque é uma documentação, a gente sabe como funciona a documentação, não é a coisa mais legal de se fazer, né, a gente prefere codar muitas vezes. E o esforço adicional, né? Como qualquer documentação, aí a gente tem que fazer um passo a mais. Além de escolher determinada coisa, de ir lá codificar, de entregar as coisas, tem que ir lá e documentar. Só que isso é recompensado depois, esse esforço, né? Quando que é recompensado?
quando você não lembra mais porque algo foi feito assim, ou quais eram as opções que tinham sido pensadas, os motivadores, qual era o contexto, enfim, né? Você recupera esse tempo depois e é a mesma história praticamente de quando a gente fala de manutenção, né? De fazer gambiarra, alguma coisa assim. Você fazer um pouquinho melhor, com mais qualidade no início, você está poupando o teu próprio serviço lá na frente de ter que consertar e muitas vezes com juros, né? É esquema da dívida técnica. Se fizer bem feito a primeira vez, muitas vezes você não vai ter dor de cabeça lá no futuro. Beleza? Então, essas são as vantagens e desvantagens aí de você ter Architecture Decision Records e, consequentemente, o teu Decision Log aí disponível para todos os envolvidos, toda a empresa. Vamos lá, última parte aqui, vamos falar de ferramentas de ADR, né? Para instrumentar um pouquinho ali os nossos ADRs, como que eu posso ver isso de forma melhor, como que eu vou poder deixar isso mais bonito, vamos dizer, né? Primeiro que é importante dizer que ele pode simplesmente ser feito em formato Markdown ali, né? Estando num repositório, por exemplo, do GitHub lá dentro das tuas docs, o próprio visualizador ali consegue ser o que você precisa, né? Ser bonito o suficiente para ser uma documentação que é navegável e tudo mais. Mas se você quiser uma ferramenta adicional, vou mostrar aqui algumas opções. Aqui primeiro, só vou mostrar aqui que tem um exemplo, ok? Que é um repositório que tem aqui, ó, doc ADR, tá numerado, né, as decisions aqui. Cada decision aqui tem o seu formatinho, tá numerado 2, 3 e assim por diante. Tá tudo aqui, beleza? Mas vamos lá para o nosso adr.github.io, que no final aqui ele mostra algumas das nossas ferramentas. Aqui tem ferramentas aqui para criação. Então, ó, tem um ADR Manager. Aqui eu não vou conectar no GitHub, mas acredito que ele tenha apenas uma interface mais bonitinha aqui para visualizar os teus ADRs, criando aqui o Decision Log, né, estruturado. Tem as ADR Tools, que aqui você pode criar os teus ADRs via Command Line, por exemplo, aqui com o C Sharp, com várias outras coisas. A gente tem o ADR Viewer, que olha só como que ele mostra isso aqui, né? Então ele mostra aqui o 1, daí você consegue, é um collapse aqui, né? Que você consegue expandir também, expandir em collapse. Aqui daí ele vai criando isso aqui. Também é um exemplo bem legal que você pode utilizar, tá? Aqui em Python, né? Vamos lá. Em PHP tem coisa. Tem um aqui que é o Log4Brains, que é uma command line interface e tem uma interface web também, tá? Olha só, essa aqui é legal, ela tem até um videozinho aqui, onde, deixa eu abrir aqui, fica mais fácil, ó, Log Your Decisions. Aqui ele está usando Log4Brains, ADR New. Aqui ele pede qual que é o título que você quer do problema que você precisa resolver e a sua solution, né? Ó, usar a library B to provide feature X, né? Então, beleza. Aqui ele pede. Você está sobrescrevendo aqui, substituindo algum ADR prévio? Não, né? E aqui ele já criou nesse padrão aqui, olha só. Então essa CLI vai te ajudando. Docs ADR, colocou aqui a data. Use library B to provide feature X.md, né, em Markdown. Você precisa editar, vamos ver aqui, como você quer editar, né?
Aí ele gerou aqui dentro o arquivo e aqui do lado já tem a visualização web. Então olha só que legal. Ele vai atualizando aqui, ele subiu um web server aqui em alguma coisa que eu não sei qual que é, o que está sendo utilizado, mas perceba que fica bem legal, né? Ó, o decision log aqui, ó. Então aqui ele foi marcando os meus ADRs. Tá como draft, aqui tá proposed, o segundo, aqui já foi aceito, as outras duas. Então ele tá criando, aqui foi o início, né? Então, use log for brains to manage the ADRs, usando Markdown, tal, usando Next.js para geração do site estático. Provavelmente aqui é os ADRs do próprio projeto aqui, né? E aqui é um exemplo, e aqui ele vai continuando o vídeo, né? Aí ele vai colocando as tags, perceba que ó, front-end e libraries, ficou as tags aqui em cima, permitindo editar aqui, vamos lá ver o que ele está fazendo. Tá preenchendo mais algumas coisas, né? Consequências negativas. Então é no formato de Markdown mesmo, mas ele já vai pré-formatando algumas coisas. Quando se muda para Accepted já fica verdinho. Então são algumas tools aqui que te ajudam a ir facilitando isso, né? E aqui ele vai abrindo e vai mostrando as coisas. Aqui ele fez, olha só que legal. Ele criou uma segunda falando que ele queria substituir a primeira. Então já ficou o aviso aqui falando que a segunda ADR aqui que veio em seguida substituiu essa primeira aqui. Né? Aquele ponto que eu tinha falado que é bem importante. Legal, aqui tem outro. Esse aqui eu particularmente não vi, mas ó, aqui já é algo que tem talvez integração com o Slack, né? Pelo que estava falando. Enfim, tem várias coisas aí que vão ajudando. Enfim, tem vários toolings aí. Mas assim, o que fica aqui, pessoal, tem formas de fazer, tem forma manual, tem simples Markdown ali que te ajuda. E já é o suficiente para documentar, não precisa de muito floreio não, tá? Isso já facilita muito as pessoas, a empresa, todo mundo vai se beneficiar de saber os porquês, né, das decisões arquiteturais que aconteceram, quais eram as opções, qual era o contexto enquanto essas decisões estavam sendo tomadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever, dar um like aqui no vídeo, deixa seu comentário. Provavelmente eu vou aparecer por mais vezes aqui, muito provavelmente em formato de vídeo, tá? E assim que der, a gente faz lives também aqui no canal. Um grande abraço e eu fui nessa. Valeu!